Olá, tudo bem? Se você chegou aqui sem saber onde está, meu nome é César, eu sou teólogo, pastor da Igreja Luterana na cidade de Miguel Pereira atualmente. Eu fiz um vídeo recentemente contando porque eu saí da Igreja Batista. Não é algo recente, não é algo de agora, né? É algo acontecido há mais de década, não tem nada de polêmico, nada de coisa fresca para a gente debater. Eu quero continuar a conversa contando como que eu me aproximei da Igreja Luterana. É, Veja, não é um vídeo apologético, não é um vídeo argumentativo, não tem nada para você achar convincente ou não convincente, nada para você discordar aqui. É um relato do que aconteceu comigo, vai envolver também outras pessoas diretamente. Eu espero que se respeitem as decisões pessoais aqui apresentadas, né? Ninguém é convidado a fazer um juízo de valor sobre o que aconteceu. É simplesmente um relato. Né? O que aconteceu então? Eu saí da Igreja Batista, como disse naquele vídeo, um tanto desanimado com o cenário religioso batista que eu via lá em Belo Horizonte naquela época. Eu queria então uma tradição cristã que me desse mais estabilidade, na qual houvesse uma unidade maior de pensamento. Eu queria poder sair de uma congregação num bairro, ir para a congregação no outro bairro e saber o que as pessoas creem aqui, o que o líder aqui prega, né? Eu queria uma igreja mais confessional, né? Em resumo, era isso. Alguém pode pensar assim, tudo bem, então por que se você estava desanimado com esse cenário evangélico, por que você não procurou logo a Igreja Católica? Talvez haja dois grandes motivos, um deles um tanto óbvio. Eu tinha uma formação protestante, princípios protestantes bem arraigados em mim. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, talvez menos óbvio, é que naquela época eu já convivia com alguns teólogos católicos no meio acadêmico, eu já conhecia muitos católicos no meio acadêmico. Eu participava de congressos, assistia a oficinas, palestras, e eu percebia então, né, isso foi se avolumando depois, durante o processo em que eu já estava me tornando luterano e já luterano, mas já ali, né, eu percebia entre líderes católicos, teólogos, né, freiras e padres em sua maioria, um discurso que não tinha aquela unidade que eu gostaria de encontrar. Embora todos estivessem comprometidos com a doutrina, formalmente comprometidos com a doutrina, havia uma profusão de opiniões teológicas, muitas vezes conflitantes com o catecismo da Igreja Católica, e essas opiniões teológicas não estavam sendo proferidas por pessoas avulsas, assim, né, por um jovenzinho na internet. Era um homem formado, né, com doutorado pela Igreja Católica em Roma e tudo mais, ensinando publicamente. Fosse num evento acadêmico, fosse por escrito, fosse até em entrevistas na televisão. E aquilo então me mostrava assim, olha, não é isso que eu quero, né? Não é essa unidade formal simplesmente. Eu queria um contexto em que as pessoas realmente concordassem com coisas importantes. Eram opiniões teológicas sobre doutrina, conflitantes mesmo. Eram opiniões teológicas sobre comportamento, extremamente conflitantes, né? Isso naquela época. Então, naquela época, eu já vi assim, olha, não é isso que eu procuro mesmo, né? Não que houvesse uma grande possibilidade de eu me simpatizar com a Igreja Católica, mas toda possibilidade era anulada por causa disso, né? Toda pequena possibilidade era anulada por causa disso. Eu tive um momento assim de umas semanas ou talvez poucos meses em que eu frequentei uma igreja presbiteriana da IPB. Eu vi ali uma esperança, né? Uma igreja mais próxima das reformas do século XVI, uma igreja mais próxima de Calvino que eu conhecia, porque, como eu disse no outro vídeo, o meu pastor batista ele tinha um apego muito grande pela teologia calvinista, principalmente no assunto soteriologia.
Na igreja presbiteriana, então, eu não sentia tanta diferença da batista, né? A ceia era entendida do mesmo jeito naquela congregação, a soteriologia era a mesma. A questão do batismo é que eu comecei a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais sobre essa possibilidade de entender o batismo como não exclusivo das pessoas adultas ou das pessoas na idade da razão, como quer que se diga, né? Então fez parte do processo essa minha breve estadia na igreja presbiteriana. Eu nunca fui presbiteriano, eu nunca me identifiquei como presbiteriano, mas tive esse momento que foi bom, né? Não foi nada negativo. Também havia coisas na congregação que não digo que me afastaram da congregação, porque eu nunca fiz parte dela, mas que não geraram em mim uma admiração muito grande. Entre os pontos, né, eu diria que o pastor não me parecia muito ciente do que estava fazendo. Era um pastor em formação, estava concluindo sua formação, ia ser ordenado pastor ainda, inclusive era uma congregação dependente de outra, né? Mas assim, como alguém já quase formado, eu não via nele uma consistência teológica muito grande para apresentar aquilo que havia na própria tradição da sua igreja, né? Isso, não, como eu disse, né, não me afastou da congregação, mas não gerou uma atração, né, não gerou uma vontade mesmo de ficar ali. E também quando vinha um outro pastor da sede, né, eu não sei como seria a nomenclatura, eu não sei, né, havia um discurso um tanto estranho, assim, faltava algo, na verdade, né, faltava algo. E eu passava por um momento muito sério da vida, né? Eu vou resumir tudo com a expressão batida, mas que é útil nesses momentos, de estar no fundo do poço. Eu tinha alguma coisa dando certo, sim, né? Academicamente eu era uma pessoa que tinha perspectivas de continuar estudando, o que eu gostava de estudar, mas eu estava no fundo do poço em vários aspectos, né? Eu não via perspectiva na vida, não via muito sentido, muita saída. E tudo que eu fazia muito era orar e pedir a Deus que me ajudasse a sair daquele imbróglio em que eu estava, por uma saída que eu não tinha a mínima ideia de onde estaria, né? Essa crise que eu vivia se avolumou, e nesse momento, nesse tempo, eu assistia a um programa que era transmitido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, pela TV da Arquidiocese de Belo Horizonte, me parece que era TV Horizonte que se chamava, e o programa se chamava Em Diálogo, que tem uma história também interessante, o programa, porque ele foi criado por um padre e professor de teologia da PUC, porque esse padre participava antes de um programa chamado Em Debate, numa televisão da Igreja Batista da Lagoinha, da Rede Super. E no Em Debate, esse padre não tinha muito espaço para falar, né? Ele não era tão bem recebido assim, me parece que até pararam de convidá-lo, assim. Então ele propôs para a Arquidiocese fazer esse programa Em Diálogo, e ele convidou um pastor luterano, um pastor presbiteriano, um metodista, um anglicano e um leigo católico para comporem com ele uma mesa estável, né? Eram sempre os mesmos, para semanalmente debaterem algum tema, conversarem, mostrarem perspectivas diferentes. Isso era tudo feito com muito respeito entre eles, era muito informativo e muito enriquecedor, né? E muito simpático o programa. Não existe mais, né? Eu morava em Belo Horizonte ainda, ele foi extinto. Me parece que a propaganda das outras igrejas estava muito forte, né? Mas assim, assistindo esse programa, me chamava muito a atenção a fala do pastor luterano, muitas vezes. Não era questão de assim, ele era o que vencia o debate, não era isso. Mas ele tinha uma abordagem que mexia comigo, né? Ele sempre falava de uma forma ou tranquila, ou quando intensa, mas sempre propositiva, sempre conciliadora. E uma palavra que ele usava muito, eu acho que a escolha da palavra por ele talvez tenha
uma parte da culpa de eu ser luterano hoje, ele dizia em todos os programas a palavra esperança. E ele sempre falava de esperança. E esperança era aquilo que eu mais queria e que eu não tinha naquele momento, né? Então, a crise se avolumando, eu não via no pastor presbiteriano que eu conhecia uma referência, assim, nem alguém que me ajudaria realmente, já estava me afastando daquele contexto, já tinha me afastado daquele contexto. Não via nenhum outro pastor conhecido. E eu, então, liguei para a igreja luterana e pedi se eu podia marcar um encontro com o pastor para ele conversar comigo sobre os meus problemas, sobre as minhas questões. Ele aceitou prontamente, marcamos o dia e hora, eu estive lá, foi uma conversa um tanto demorada, assim, tomei talvez 1 hora do tempo dele, e ele muito atencioso na escuta, tentando me aconselhar da melhor forma possível. No final, nós oramos juntos, né? Ele me convidou à oração de uma forma que eu me lembro até hoje. Ele disse assim, eu poderia fazer uma prece com você? E claro, né? Claro que podia, era isso que eu precisava mesmo, foi muito bom. Ele me explicou mais ou menos sobre a igreja, né? Uma expressão que ele usou que eu gosto muito, né? Um jeito de apresentar a igreja, eu faço isso ainda hoje. Ele disse assim, não é uma igreja perfeita, né, como instituição. Nós não somos uma igreja perfeita, nós temos os nossos dilemas, mas é uma boa igreja. E se você quiser conhecer, se você quiser vir, pode fazer bem para você nesse momento, né? Pode fazer bem para você. Eu fui então a um culto. Não sei se no domingo seguinte ou se eu esperei um pouco mais. Eu fui a um culto. O pastor havia me alertado, né, a uma liturgia diferente da que você tem conhecimento. E eu gostei muito da liturgia diferente, né, que era a ordem litúrgica número 2 cantada, para quem é da IELB vai entender. Eu literalmente chorei quando cantamos o Gloria in Excelsis, né? Eu talvez não tenha cantado junto, na verdade, porque eu não conhecia, mas eu chorei porque eu achei aquilo lindo, assim, aquilo que foi muito marcante para mim. A mensagem foi proferida por um estagiário, na verdade, dessa primeira vez que eu fui. Mas tudo bem. O culto me chamou muita atenção. E eu não voltei na semana seguinte, eu não voltei nas semanas seguintes, não voltei no mês seguinte. Eu guardei aquela experiência no coração, assim, como algo positivo. O que aconteceu depois, então? Depois disso, eu conheci uma moça chamada Regina, na UFMG, e nós começamos a namorar. Ela era uma moça católica, que tinha uma formação católica de verdade, de ir à missa. Ela ia à missa sozinha na adolescência, na juventude, assim, a família não ia mais, e ela ia sozinha. Mas ela tinha tido conversas com pessoas de outras igrejas protestantes, e ela tinha alguns incômodos com a igreja católica, principalmente com a devoção popular que se vivenciava na paróquia e que era incentivada por padres. Ela tinha, então, na verdade, uma mente bastante protestante, embora fosse católica, né? Então ela não se sentia muito dentro d'água, assim, onde estava. E eu não tinha igreja nenhuma, né? Eu não participava de igreja nenhuma. O namoro foi continuando, já tínhamos talvez 6 meses, 7 meses de namoro, não me lembro bem. E a gente conversava sobre igreja, né? Olha, nós não temos ido. Faz parte da vida, está fazendo falta isso. Então, nós chegamos a uma conclusão de que deveríamos voltar a um convívio da igreja. Mas nós tínhamos linhas diferentes, né? Nós tínhamos perspectivas diferentes, então fizemos um acordo. O acordo era o seguinte: numa semana nós iríamos a uma igreja protestante e eu seria o responsável por escolher essa igreja. Na outra semana nós iríamos à igreja católica, provavelmente a igreja católica lá perto da casa dela, talvez outra, né? Esse era o acordo. Eu fiquei de ser o primeiro, então, e a ideia é que nós continuaríamos assim, né, por um longo tempo. Não tínhamos uma pretensão de mudar esse plano, assim, pelo menos no curto prazo. Mas nós decidimos que eu seria o primeiro, e então eu tinha que escolher uma igreja para ir com Regina, né, com a Regina. E eu escolhi a tal da igreja luterana. Eu disse, olha, eu fui uma vez só, mas eu achei interessante, talvez seja bacana para você conhecer comigo.
fomos lá então para a Igreja Luterana, Rua Piauí, né, lá na área hospitalar de Belo Horizonte. E, de novo, né, o pastor Arnaldo estava lá, né, esse eu posso dizer o nome tranquilamente, e ele, de novo, liturgia número 2 cantada, de novo, achei a coisa mais linda do mundo, de novo, dessa vez ele, me lembro bem, ele pregou a mensagem. E a Regina participou do culto comigo, assim, muito em casa, né, se sentindo muito em casa. Quando nós saímos do templo lá e fomos caminhando, a gente ia pegar ônibus para ir para a casa dela para almoçar, né, com os pais, com a mãe dela. Aí eu perguntei para a Regina assim, e aí, semana que vem nós vamos a qual igreja, né, a qual paróquia lá, perto da sua casa mesmo? E a Regina parou e disse assim, e se a gente voltar aqui mesmo semana que vem? Vamos voltar aqui mesmo semana que vem? Fizemos isso, né? Porque ela encontrou assim uma harmonia com o que ela pensava, a ausência daquilo que a incomodava, mas encontrou a liturgia do jeito que ela gostava, né? Uma liturgia organizada e não um culto muito barulhento e com outras coisas que vocês conhecem e podem imaginar. Então nós voltamos realmente na semana seguinte, e na semana seguinte, de novo, né? A Regina disse assim, vamos voltar aqui na semana seguinte. Nós ficamos voltando, então, nas semanas seguintes durante muito tempo, né? Alguns meses, na verdade, eu acho que uns 4 meses depois, assim, que o pastor foi, 4 a 6 meses, o pastor foi conversar com a gente e disse assim, vocês estão vindo sempre, né, às vezes assim, mais do que muitos membros até, vocês têm interesse de aprender mais sobre a igreja e foi assim, né? Essa foi a minha aproximação com a Igreja Luterana. Talvez eu faça outro vídeo explicando sobre como eu me tornei luterano, né? Porque nessa fase ali dos primeiros meses, eu fui me tornando luterano mais pela liturgia do que por um conhecimento mesmo, né? Veja que a minha aproximação com a Igreja Luterana se deu por uma abordagem pastoral, se deu levemente por entender a conversa luterana como era, mas não de forma sistematizada, e se deu nesse primeiro momento de convívio com a congregação muito mais pela liturgia, né? Pela formação que a liturgia confere ao povo, muito mais do que por uma coisa de estudo e decisão intelectual, né? Essa parte eu deixo para conversar outra hora. Mas assim, já tinham me feito essa pergunta muitas vezes por aqui, né, pela internet, pelo Facebook, por aqui, sobre como que eu me tornei luterano. Então a primeira parte da conversa é essa, né? Tem umas coisas interessantes. Não foi assim, isso de começarmos a ir numa igreja luterana, não foi totalmente livre de tensões, né? A família, eu acho que dos dois lados, estranhou, do meu lado, meu pai especialmente, né? Minha mãe nem tanto, mas assim, era estranho eu ir para uma igreja que não batizava só adultos, né? Que não batizava só pessoas na idade da razão, era estranho, e do lado da Regina também, né? Foi estranho isso de deixar de ser católica, né? E tem toda aquela imagem do evangélico, né? Evangélico, como é que é? Agora vai querer quebrar minha imagem, né? De Nossa Senhora da Aparecida, que tinha lá a minha sogra, vai querer parar de cortar o cabelo, né? Então, assim, foi um processo, né? Foi um processo. Houve alguns desentendimentos, assim, mas graças a Deus, o fim da história, né? Sem contar como que foi o processo de realmente nos tornarmos luteranos, mas a Regina, que era minha namorada, ela se tornou a minha esposa, nós nos casamos lá na Igreja Luterana, fomos casados pelo pastor Arnaldo Hoffmann, e a nossa primeira filha foi batizada lá também, né? Nós saímos dessa congregação quando nós migramos para o Rio Grande do Sul para o seminário, né? Para morarmos no Seminário Concórdia. É isso, né? Não sei para que serve um relato desse, mas como pessoas perguntaram, é uma conversa que eu já tive com muitas pessoas presencialmente, mas nunca tinha dito assim num vídeo, né, ou num relato em forma de texto, acho que não. Bênção de Deus e até a próxima.